Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Aplicações de Elementos Finitos para Engenharia. Destaco aqui, novamente, que este vídeo, igualmente aos anteriores, ele só vai fazer sentido para os alunos que acompanham a disciplina presencialmente. Bem, a intenção aqui com esse vídeo é de iniciar a aplicação do método de elementos finitos aqui em problemas de engenharia. O nosso curso, inicialmente, essa aplicação ela vai ser feita, ela vai ser desenvolvida, aplicando-se o método de elementos finitos para a solução, para estruturar soluções aproximadas para os problemas mecânicos estruturais. Nesta aula aqui, a gente vai trabalhar com dois problemas mecânicos estruturais, o problema de barra sobre força normal e o problema de viga em flexão, e seguir a lógica que foi definida nas aulas anteriores. É caracterizar a equação diferencial que governa esses problemas, aplicar métodos resíduos ponderados Galerkin, e depois aplicar a técnica de elementos finitos para estruturar uma solução aproximada para esses problemas. No caso aqui, a gente vai, antes de aplicar a técnica de elementos finitos, preparar, na verdade, a forma fraca desses dois problemas e mostrar que essa forma fraca ela pode ser construída no problema dito físico, tanto pelo métodos resíduos ponderados ou pelo princípio dos trabalhos virtuais. Então, o primeiro problema nosso aqui é o problema de barra sobre força normal. Os próximos slides, na verdade, é o desenvolvimento da forma forte. Então, aqui não é, vamos dizer assim, assunto fundamental da disciplina, Esses desenvolvimentos que a gente vai apresentar nesses próximos slides, eles foram trabalhados em disciplinas anteriores, então, por isso que eu vou passar esses slides aqui de uma forma bem dinâmica. Então, o problema de barra sobre força normal é um problema da mecânica estrutural, na verdade, vamos dizer assim, é um problema fundamental da mecânica das estruturas, é aquele que a gente inicia a apresentação da modelagem mecânica estrutural a partir de um problema unidimensional, de uma barra que só pode alongar ou encurtar, ou seja, uma barra que tem a força normal à seção transversal. Então, eu tenho uma barra aqui de comprimento L, de seção transversal A, de módulo de elasticidade E. Eu tenho aqui que o eixo da barra ele segue a coordenada x, o campo de deslocamento associado ao eixo x, classicamente, a componente do vetor de deslocamento associado à direção x, classicamente é denominado de u, e o peso próprio da barra é simulado a partir de uma carga uniforme distribuída aqui no eixo da mesma. E a gente impede o deslocamento na direção x aqui no ponto x igual a 0, e na outra extremidade a gente aplica uma carga P. A gente não vai entrar aqui em detalhes no processo de modelagem inteiro desse problema, nas hipóteses que foram estabelecidas. Não. Isso tudo está bem descrito no material de apoio que eu coloco para os alunos no site. Lá a gente tem um texto de apoio onde a gente faz uma descrição mais detalhada sobre o processo de modelagem aqui descrito resumidamente aqui nas lâminas. Então aqui a gente destaca esse elemento diferencial, que depois a gente vai construir a equação de equilíbrio a partir desse elemento diferencial, mas a intenção no problema mecânico estrutural é caracterizar a tensão, deformação e deslocamento em qualquer ponto do meu elemento estrutural. No caso do problema de barra, o tensor das tensões e o tensor das deformações ele vai ter uma única componente, assim como o vetor de deslocamento, por causa da condição unidimensional do problema e das hipóteses que definem essa modelagem. E o que a gente vai fazer é apresentar as relações, a relação de equilíbrio, a relação de deformação e deslocamento, a lei de Hooke, em função dessas três variáveis, e manipular essas equações de tal forma que a gente descreva essas restrições em função do campo de deslocamento, ou seja, da componente do vetor de deslocamento, que nesse caso é a U. Por quê? Porque a aplicação do método dos elementos finitos no seu viés clássico
básico, né, na aplicação mecânica estrutural, a variável aproximada diretamente pelo método é a variável deslocamento. A variável tensão e deformação, elas são pós-processadas. Tudo bem? Então, por isso, dessa intenção. Então, a gente descreve aqui todas essas equações, a equação de equilíbrio aqui, caracterizada pela equação 1, né? A gente tira um elemento diferencial da minha barra, caracteriza as forças atuantes nesse elemento, a força normal nessa seção, que é, né, a tensão normal aqui, né, vezes a área da seção transversal, me dá a força normal nessa seção. A gente assume que essa força normal varia no elemento diferencial, então por isso que a gente tem ela mais a variação, e a força Q, né, que é uniformemente distribuída, precisa ser multiplicada pelo diferencial aqui de comprimento para ter uma força, tá, aqui que me representa a resultante dessa força distribuída no elemento diferencial. A partir, né, dessas forças definidas no elemento diferencial, a gente impõe o equilíbrio somatório das forças na direção x, escreve essa equação e chega, tá, nessa representação aqui da equação 1. A relação deformação-deslocamento é caracterizada por uma configuração de elemento diferencial antes da deformação e após a deformação, tá? A soma, tá, dessas cotas aqui, elas têm que ser igual, me dando essa relação deformação-deslocamento, ou seja, a derivada do campo de deslocamento é igual à deformação do meu, a minha deformação linear específica do meu problema. Mais uma outra relação, tá, é a relação deformação-tensão, a lei constitutiva dada, né, pela lei de Hooke. Tá? Com 1, 2 e 3, nós podemos escrever essa equação aqui, diferencial, né, em termos do campo de deslocamento, tá, válida para o domínio da barra. Como o nosso problema ele é caracterizado por um problema de valor de contorno, nós precisamos definir as condições de contorno, né? No caso específico, a condição de contorno essencial vai ser dada pelo deslocamento, né, no ponto 0 sendo 0, porque a gente tem justamente essa restrição aqui, tá, de deslocamento, né, para x igual a 0. E no outro contorno, o que a gente tem é que a tensão em x igual a L vale P, né, a carga prescrita P sobre a área da seção transversal. Né, e a intenção agora é transformar essa condição de contorno aqui em deslocamento. Tudo bem? Então, a passagem que se segue aqui é justamente transformar a segunda condição de contorno, que é dita condição de contorno natural, em termos do campo de deslocamento. Então, o nosso problema, em forma forte, ele fica descrito pela equação aqui 5, né, por essa a condição de contorno dita essencial e esta outra dita natural. Então, a forma forte ela foi desenvolvida e a questão agora é definir a forma fraca. Bom, com a forma forte definida, a gente pode seguir a lógica que foi aplicada lá nos problemas, né, nas equações diferenciais, que originalmente não tinham significado físico. Então, a intenção é pegar a forma forte do problema e ponderar, né, por uma função peso, assumindo que o aqui vai ser uma aproximação, vai me gerar uma função resíduo, e integrar, né, essa função resíduo ponderada em todo o domínio, levando, tá, essa ponderação a zero. Ou seja, é a mesma lógica que foi construída anteriormente. E existem condições para a função de ponderação, que a gente já sabe quais são as condições, né? Elas obrigatoriamente têm que ser, né, homogênea nas condições de contorno essenciais do meu problema. E a passagem que se segue aqui é a passagem de enfraquecimento desse problema, ou seja, né, a gente integra, né, por partes essa integral para justamente passar um grau de diferenciabilidade dessa variável U para a variável de ponderação. Né? Nessa integração por partes, a gente tem aqui a presença da condição de contorno natural, por isso que ela é denominada de natural, e a gente chega nessa forma integral, né, a dita enfraquecida.
Perfeito? A Galerkin aqui ele vai se caracterizar, né, depois quando a gente for, né, construir espaços de aproximação a partir, né, da aplicação de Galerkin nesse problema, é quando a gente define né, as aproximações, a base de aproximação utilizada para caracterizar a mesma base de aproximação para caracterizar o W, a gente tem Galerkin. E aqui ele vai, na verdade, destacar algo que a gente já comentou em sala de aula, né, porque a nossa estrutura, tá, de integral enfraquecida, ela vai contemplar, né, uma integral desse tipo aqui. Então, o espaço de aproximação aqui, obrigatoriamente, ou o espaço solução aqui, ele tem que ser caracterizado, né, ele tem que ser definido por funções cuja derivada dela ao quadrado seja integral. Senão, não faz sentido. Tá? Basicamente, tá, essa informação que está definida, né, aqui nesse quadro. Ok? Então, aqui na verdade, enxergar, né, o enfraquecimento do problema de barra sobre força normal, né, e chegar a conclusões que a gente já tinha discutido quando da apresentação, né, do MRP Galerkin para, né, a estrutura de aproximações de equações diferenciais quaisquer. Né? A forma forte aqui, ela, claro, exige uma maior regularidade da função u, porque ela, na verdade, ela tem ordem 2, né, de derivada, né, enquanto a forma fraca, né, passa para 1. Né? A forma dita variacional resultante da integração ponderada, né, exige as mesmas, né, condições de regularidade sobre a função solução e verificação das condições de contorno, só que nesse caso daqui, né, a equação diferencial ela é satisfeita no sentido médio. E quando a gente passa ela para a condição fraca, a gente tem o relaxamento dessas condições de regularidade sobre a função solução. Né? É aquela diferença, né, entre o método de Galerkin, né, na forma variacional, integral, né, ainda, né, no seu viés, né, pleno, né, na exigência de diferenciabilidade e depois enfraquecido. A passagem agora aqui é mostrar, né, vamos dizer assim, elementos do cálculo das variações. Veja que esse tópico aqui não é um tópico, né, estruturante do nosso curso. A gente não vai construir o nosso curso nos dedicando a elementos matemáticos do cálculo das variações, né, do cálculo variacional. A intenção aqui é mostrar a forma fraca por meio do princípio dos trabalhos virtuais, né, e a aplicação de elementos finitos já em problemas mecânico-estruturais. Então, aqui é para a gente, na verdade, entender, né, a caracterização, né, do potencial, né, do funcional, da energia potencial total de uma estrutura, né, elástica linear, a gente precisa de duas definições, né? A energia interna do problema, né, no caso da barra sobre força normal está caracterizada explicitamente aqui, e do trabalho das cargas externas, né, associadas à energia potencial de posição, tá? Definido por esse elemento aqui. Ok. Então, a energia potencial total de um sólido elástico ele vai ser caracterizado justamente pela energia interna e pelo trabalho das cargas externas, né? Pela energia potencial das cargas externas. E, resumidamente, o funcional, na verdade, é toda a função, é toda a aplicação que associa uma função a um escalar. Né? Aqui a gente tem um elemento energético, que é um escalar. Então, o que a gente vai fazer a partir daqui é caracterizar o problema de barra sobre função normal a forma fraca, sem necessariamente estabelecer a dita forma forte. Eu acho que eu comento alguma coisa, né, aqui nesse slide, né? Será que é necessário obrigatoriamente a forma forte do problema para eu caracterizar a forma fraca? Se a gente for aplicar MRP, sim. Utilizando, né, esses métodos energéticos aqui, não. Tá, então, a intenção é justamente mostrar que através do funcional energia potencial total,
né, exclusivo de aplicação de sólidos elásticos, por problema de barra sobre força normal, a gente pode recuperar aquela mesma apresentação que foi obtida, né, pelo MRP. Tudo bem? Ok. Então, vamos lá. Então, para isso a gente vai utilizar do primeiro e do segundo princípio variacional, né, que me diz o seguinte: primeiro, em um sólido elástico, sujeito a forças externas conservativas na configuração real ou equilibrada, o funcional π apresenta a primeira variação nula, ou seja, estacionário, com relação a qualquer variação congruente homogênea nas condições de contorno essenciais do campo de deslocamento. Então, o que a gente precisa entender agora é como se processa, né, a variação, né, de um funcional. E a gente tem aqui o segundo princípio variacional, que me diz que no sólido elástico linear sujeito a forças externas conservativas, no âmbito das pequenas deformações da configuração de equilíbrio, o funcional apresenta a segunda variação positiva, com relação a qualquer variação congruente do campo de deslocamento. Se a gente fizer uma analogia de variação de funcional com derivada, a gente já sabe, né? Derivada de uma função, a primeira, né, igual a zero, me dá a condição de saber o extremo, né? E a derivada segunda dá para saber se é um máximo ou é um mínimo, a depender do sinal. Se a variação, né, se a derivada segunda for positiva, ok, o valor é um de mínimo, né? Se for negativa, é um valor de máximo. Então, fazendo essa analogia, pela condição de variação segunda sendo positiva, né, o valor do funcional, né, ou seja, a configuração de equilíbrio do funcional apresenta um valor, o π atinge o valor de mínimo, né, nessa situação. Então, a gente caracteriza aqui o funcional, né, em função do campo de deslocamento, do problema de barra sobre força normal, né, energia interna e trabalho, né, das cargas externas do meu problema, e aplica a metodologia de cálculo das variações para se definir, né, a primeira variação do funcional. Então, eu pego aqui a variável u e perturbo com esse, né, ΔU. A gente constrói aqui o meu funcional e justamente define que a primeira variação, né, do funcional igual a zero, né, me caracteriza o valor extremo, né, ou seja, o valor extremo aqui vai ser caracterizado, né, por essa integral que é idêntica à expressão anterior obtida lá do MRP, simplesmente observando, né, o campo, né, ΔU, né, ou seja, ΔU, a variação, como elemento similar à ponderação. Tá? Então, se você substituir aqui, né, o ΔU pela ponderação, W, a gente vai ter analogia das mesmas equações. São as mesmas equações. Ok. A gente vai, né, seguir essa mesma lógica para o problema de vigas em flexão, né? A modelagem também desse problema ele foi trabalhada em outras disciplinas. A intenção aqui é chegar no final e mostrar que o PTV me gera tanto essa expressão quanto a expressão que a gente vai trabalhar para vigas. Só que fazendo a estrutura, né, primeiro, né, dessa forma integral enfraquecida por meio da energia potencial total, tanto para o problema de barra quanto para o problema de viga em flexão, e enxergando que essas duas, né, construções elas se assemelham a uma construção dada pelo princípio dos trabalhos virtuais. Então, a gente tem aqui o problema de flexão de viga com suas hipóteses clássicas, né? A maneira de se construir a equação diferencial do problema, né? Na verdade, aqui a gente não vai definir a forma forte, a gente já vai direto, né, para o problema, né, do funcional da energia potencial, escrevendo a energia de deformação, né, e no caso o trabalho das cargas externas para essa viga, né, que é representado por essa integral aqui, né. Coloquei mais cargas externas, né, esse funcional vai ter essa parcela aqui com mais, né, a partezinhas.
Perfeito? Então, a forma fraca resultante é dada pela imposição da nulidade da primeira variação do funcional. Então, da mesma forma, a gente perturba o deslocamento V, né, por esse ΔV aqui, né, e pega justamente a parcela correspondente a variação, né, de ΔV igual a zero e chega-se, né, a essa expressão aqui integral. Aqui a gente vê, né, forma bilinear, forma linear do problema. Se eu substituir V por W aqui, a gente enxerga esse campo da variação como da ponderação. A gente resume aqui os dois casos de forma fraca, né, do caso de problema de barra sobre força normal e do problema de viga em flexão, e o que se faz é mostrar que essas duas formas aqui, elas apresentam uma única forma em termos de tensão e deformação. A gente segue com essas passagens aqui, né, e chega-se a essa apresentação aqui. Ambos os desenvolvimentos anteriores, esse de barra e esse de viga em flexão, com esses desenvolvimentos aqui mostrados nessa e nessa transparência, me dá essa mesma equação, ou seja, uma integral, né, das tensões nas deformações virtuais, uma integral de volume, de domínio, né, igual ao integral das cargas externas reais aplicadas nos deslocamentos ditos virtuais. Na verdade, isso daqui me representa o dito princípio dos trabalhos virtuais. Resumindo aqui, né, a gente conclui nessa aula que o princípio dos trabalhos virtuais para os problemas mecânicos estruturais é o princípio, né, que me possibilita a obtenção da forma fraca, né, de qualquer problema mecânico estrutural, tá? Seja ele elástico ou não, sem necessariamente ter, né, a forma forte do problema. Tá? Então, para finalizar aqui, a gente só vai definir o princípio, né? Estabelece, né, que um sólido deformável está em estado de equilíbrio, considerando-se a distribuição de tensões internas e forças externas aplicadas, se o trabalho virtual interno for igual ao trabalho virtual das tensões nas deformações virtuais, que é o trabalho interno, for igual ao trabalho externo para todo o campo imposto de deslocamentos virtuais admissíveis, que verificam as condições de contorno essenciais e compatíveis que geram deformações virtuais. Ok, tá? Então, espero que esse vídeo possa auxiliá-lo no entendimento desse tópico quando do desenvolvimento do mesmo em sala de aula. Até o próximo vídeo.